caríssimos e caríssimas ouvintes do nosso canal, do nosso Isis Podcast. Eu sou a mestre Liege Lanzoni, sou a grã-mestre da potência Franco-Maçonaria Mista Brasileira, do Oriente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu vim aqui hoje para esclarecer de uma forma mais objetiva possível questões que todos têm acerca da maçonaria. São dúvidas que nos chegam quase que diariamente, são dúvidas bem recorrentes, então que de uma forma bem objetiva eu vou tentar esclarecer para vocês. Primeira, o que é a maçonaria afinal? Bom, a maçonaria é uma ordem filosófica a qual, através de sessões com uma ritualística própria e estudos próprios, busca o desenvolvimento do ser humano como um todo. Nós buscamos o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento através da prática, da reflexão, através de estudos, para que nós possamos nos desenvolver e desenvolver o nosso entorno e, com isso, melhorar a nossa comunidade e o mundo como um todo. E aí questiono, ok, mas o que isso me traria de bom? O que isso mudaria a minha vida? Por que eu deveria entrar numa ordem filosófica? Tem um provérbio que diz que antes de mudarmos o mundo, nós temos que dar 3 voltas em torno da nossa casa. E é isso que o maçom busca. Ele sabe que o maior trabalho é aquele que é feito sobre si mesmo. Então, para que eu entraria na maçonaria? A maçonaria, ela é mais uma jornada que existe a nosso dispor para a nossa evolução, para a nossa regeneração, para que nós possamos fazer com que a nossa existência aqui na Terra não seja uma terra árida, que nós façamos a diferença. Então a maçonaria faz com que nós mudemos os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos e com isso as nossas atitudes. Nós acabamos mudando o nosso padrão vibratório, mudando a forma de nos relacionar. Nós nos relacionamos de forma diferente com nossos familiares, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, nós nos relacionamos de forma diferente com os chefes, com os subordinados, com nossos clientes. Nós mudamos a forma de fazer negócio. Então nós acabamos modificando o nosso entorno. E aí vocês imaginam, uma pessoa fazendo isso, 30 pessoas fazendo isso, 1000 pessoas fazendo isso. Então acabamos fazendo a diferença na sociedade. Como vocês podem ver, muitos maçons bem-sucedidos têm ao longo da história e têm atuando aí nos nossos dias atuais também. E aí já vou pegar o gancho de uma outra questão que falam muito. Ah, mas para entrar na maçonaria eu tenho que ser rico ou vou entrar na maçonaria para ficar rico. Isso é um outro equívoco. A maçonaria, ela aceita pessoas de todas as classes sociais, independente de raça, cor, gênero, crença. E a maçonaria não te dá uma chave de um cofre, ela não te dá dinheiro. Só que quando nós mudamos o nosso padrão vibratório, a nossa forma de pensar, nós acabamos atraindo prosperidade para a nossa vida e também prosperidade material. Quando nós mudamos a nossa forma de nos relacionar com o mundo, nós mudamos tudo. Então o maçom naturalmente acaba se tornando uma pessoa bem-sucedida. Ele faz a diferença na sociedade. Mesmo que não fique rico, mas ele vai se tornar uma pessoa bem-sucedida porque ele muda. Então, essa transformação a gente consegue através dessa jornada. Não é uma jornada fácil, nós temos muito que buscar, nunca é fácil nos autoconhecer, nos autolapidar, nos autoaprimorar, mas é uma jornada linda, isso eu posso garantir para vocês. Uma outra questão. A maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria não é uma religião. Ela é uma ordem filosófica que ela abarca todas as religiões. Nós temos dentro de uma loja maçônica irmãos de todas as religiões, irmãos cristãos, irmãos evangélicos, irmãos de todas as religiões de matriz africana, irmãos budistas e irmãos que não têm religião, mas acreditam em Deus, acreditam num princípio criador. Porque esse é um dos requisitos essenciais. A maçonaria, ela não aceita ateus, porque a pessoa tem que acreditar num princípio criador. Pode ser a natureza, pode ser o universo, não importa.
Este princípio criador nós denominamos o grande arquiteto do universo, justamente para não haver um nome específico, porque cada um vai ter o seu grande arquiteto do universo de acordo com as suas crenças. Então, nós comungamos dentro de loja, aceitando as diferenças. Então, numa mesma sessão, nós temos maçons de vários credos, de vários segmentos políticos, que torcem para times de futebol diferente, para tudo que gera polêmica. E mesmo assim nós confraternizamos como verdadeiros irmãos, porque os maçons são livres pensadores, porque eles aceitam as diferenças. Eles sabem que nós somos todos faces de uma mesma moeda, que buscam a mesma coisa, que é chegar perante o Criador, o grande arquiteto do universo, de uma forma renovada, que nós temos feito a nossa parte aqui. Outra questão, mas a maçonaria não é secreta? Não, ela é, como nós chamamos, discreta. Se ela fosse secreta, não poderia estar aqui agora falando esse vídeo para vocês. Vocês não encontrariam material na internet. Só que a maçonaria, ela é conhecida, todas as potências têm seus registros, tem seus estatutos registrados, tem CNPJ, elas existem, todo mundo sabe que elas existem. Só que os mistérios e os segredos do que é praticar dentro de loja são seguidos apenas pelos membros, até porque cada um encontra dentro de loja o seu próprio mistério. A maçonaria é uma jornada feita de forma coletiva, mas a caminhada sempre vai ser individual. O desenvolvimento vai ser de cada um, de acordo com os estudos, de acordo com as práticas. Então, nós somos uma ordem discreta, não secreta. Uma outra questão que nos perguntam muito: mas não tem que ser só convidado para entrar na maçonaria? Tem uma outra forma também. A forma mais tradicional, a forma mais comum, sim, é ser convidado por um outro maçom. Mas também tem aquilo que nós chamamos de bater na porta. As pessoas podem sim procurar uma instituição na sua cidade, uma loja maçônica que elas conheçam, alguma potência maçônica e manifestar o interesse. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, que é verdade, se vocês entrarem agora no site do GOB, o Grande Oriente do Brasil, que é a potência masculina mais tradicional e mais antiga do Brasil, a qual teve nomes conhecidos, inclusive um dos grão-mestre foi Dom Pedro, vocês vão ver que lá no site tem um formulário para as pessoas preencherem manifestando interesse de entrar na potência. Então existe sim esta forma, mas claro, a pessoa obviamente não basta se inscrever, ela vai passar por todos os critérios de admissão, como todos os outros passam, como entrevista, sindicância, até ser admitida. Vai passar pela iniciação maçônica, então é tudo feito da mesma forma, criteriosa, como sempre se faz. Mas existe essa forma sim. Se você tem interesse, se você gostaria de participar e você não tem oportunidade ou não conhece o maçom, você pode procurar sim uma instituição da sua confiança e manifestar o interesse. Outra questão: mas existe mulher maçom? Existe mulher na maçonaria? Sim, existe, sempre existiu. Na verdade, isso também é um outro equívoco. Se vocês forem olhar a história, sempre tiveram mulheres maçons, mulheres de grande importância na história, mulheres de destaque, não só na vida maçônica como na vida comum, que se destacaram e que foram iniciadas na maçonaria. Nós temos vários nomes que eu não vou aprofundar muito esse assunto agora, porque nós temos vídeos no nosso canal, nós vamos ter podcast no nosso canal que vão tratar especificamente deste assunto, vão mostrar, vão falar da história, vão contar sobre essas mulheres. Então, só para dizer para vocês que sim, existe. Essa proibição é fruto de uma constituição que foi feita em 1717 pela Grande Loja Unida da Inglaterra e é um documento fruto do seu tempo, um documento que é fruto do momento histórico em que se vivia, que a mulher ela não era nem considerada cidadã ou cidadã de segunda classe, não podia votar, não tinha quase direitos, imagina participar de alguma sociedade ou de alguma ordem.
Então, este documento foi criado por uma loja que ela não é dona da maçonaria. Isso que vocês têm que ter muito claro, meus queridos e queridas ouvintes. Não tem dono a maçonaria. Não pode simplesmente uma potência de um país criar uma lei e dizer que todos têm que obedecer. E que quem não obedecer não é reconhecido, é espúrio, ou é golpista, ou qualquer coisa parecida. Nós, das potências mistas e femininas, nós praticamos os mesmos ritos, nós temos os mesmos direitos e deveres, nós fazemos os mesmos juramentos, nós praticamos a mesma ritualística, os mesmos estudos, tudo exatamente igual e de forma legal. Então, nós não precisamos do reconhecimento da grande loja da Inglaterra para fazer maçonaria. Então, isso de ser reconhecido, fica a questão, reconhecido por quem? Então, assim, a mulher, ela está na maçonaria, ela está presente na maçonaria, as lojas femininas existem, as lojas mistas existem. Claro, não estou falando de realmente golpes que acontecem. Não existe maçonaria virtual, não existe iniciação pela internet, não existe maçonaria pela internet, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de potências reais que existem, com obreiros que querem fazer a diferença. E uma questão que eu sempre digo, quando a gente deixa essa vida aqui e nós vamos prestar contas para o grande arquiteto do universo, ele não pede a carteirinha de ninguém. Ninguém coloca a carteirinha do maçom no caixão para ele mostrar para o grande arquiteto do universo a que potência ele pertencia. O que nós temos que mostrar é a nossa prática das nossas virtudes, que nós somos bons maçons, que nós seguimos os preceitos maçônicos e principalmente que nós fizemos a caridade, que nós estivemos a serviço do próximo, porque é para isso que a gente vive, para nos desenvolver e servir ao próximo, servir ao coletivo e fazer feliz a humanidade. Então, eu espero ter trazido de uma forma objetiva, então, essas dúvidas, essas questões. Quem tiver mais dúvida, coloca aí nos comentários, seja sobre maçonaria, seja sobre as potências, seja sobre o nosso podcast. Coloquem nos comentários que nós vamos responder. Curtam, compartilhem principalmente para que nós possamos, que isso chegue cada vez mais em pessoas e que elas saibam desse direito, que elas saibam dessa jornada, que elas saibam que isso existe, que elas têm acesso a isso. Cliquem, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho, ativem as notificações e continuem nos acompanhando. Agradeço a todos, aos irmãos e irmãs que nos assistiram, um tríplice fraternal abraço e a todos eu desejo paz profunda. Obrigada a todos por nos assistirem.